Esta é uma edição especial do Formação em Debate, onde discutimos o tema uso racional de antibióticos e agravamento da resistência bacteriana. Você confere agora as dúvidas respondidas nas duas edições. A Mônica da Silva Pérez mandou para a gente por e-mail. Se o médico prescreve um antibiótico, por exemplo, de 8 em 8 horas, com dosagem de 250 mg, existe algum problema em tomar um de dosagem maior, 500 mg, de 12 em 12 horas, por minha conta? Essa pergunta é bastante interessante, importante e é bastante comum, essa dúvida, né? O que é fundamental? É que o paciente tenha a máxima adesão às orientações que o médico colocou em prescrição. Sempre que houver qualquer dúvida em relação à maneira de tomar a medicação, ao intervalo de dose ou mesmo à dosagem do medicamento, consultar o médico, voltar a consultar, tentar esclarecer essas dúvidas. Nesse ponto também, um outro profissional é bastante importante, considerando os serviços de saúde, que envolve o farmacêutico da unidade. Hoje, a participação do farmacêutico no âmbito da farmácia clínica, ou seja, nas orientações em relação à prescrição, à maneira de tomar a medicação, também é muito importante e tem apoiado bastante o trabalho do médico prescritor. A gente sabe que muitas vezes o intervalo de tomada da medicação, às vezes nem sempre combina com a nossa rotina, com o nosso dia a dia e acaba interferindo muitas vezes na adesão ao que o médico prescreveu em receita. Mas dentro do possível a gente tem que tomar a medicação, tem que fazer uso da medicação conforme a prescrição médica. E aí, acredito que a gente possa falar também que vale o profissional, o médico que atendeu aquele paciente, reforçar a importância de seguir corretamente essa prescrição, né, doutor? Com certeza. Inclusive, se a gente, porventura, modificar o horário de tomada da medicação, a dosagem, o efeito terapêutico, ou seja, o resultado do tratamento, ele pode ficar prejudicado por essa modificação que a gente assumiu e que seria uma tomada de medicação diferente daquela prescrita pelo médico. Vamos para mais uma participação? A Simone Gomes de Souza mandou para a gente por e-mail também. Gostaria de saber se existe uma maneira de ser mais atuante no controle de antimicrobianos em unidade de cuidados domiciliares, uma vez que o paciente muitas vezes sai do hospital recebendo antibióticos e não existe o apoio laboratorial na maioria das vezes. Muito importante a pergunta. Esse tema é bastante atual, que envolve a continuidade do tratamento do paciente com antibióticos, no tratamento de uma infecção, né? Normalmente, as equipes que prestam assistência domiciliar possuem protocolos próprios para antibiótico terapia, para uso de antibióticos de maneira racional e de maneira eficaz no tratamento das infecções. No entanto, o suporte do laboratório de microbiologia ele é fundamental, considerando os princípios do uso racional de antibióticos. O laboratório, ao identificar a bactéria causadora da infecção, especificamente naquele paciente, vai ajudar o médico que prescreve o tratamento, que acompanha o paciente, a direcionar o tratamento de maneira mais segura, eficaz, baseado no resultado de cultura e antibiograma, o teste de sensibilidade das bactérias aos antibióticos. Então é fundamental que na assistência domiciliar se tenham protocolos bem definidos, baseados na literatura, baseados em evidências, no sentido de que a equipe tenha a máxima atenção ao uso racional de antibióticos e também com o suporte do laboratório de microbiologia. Essa informação do resultado, da cultura, do antibiograma é bastante importante para o médico prescrever corretamente o antibiótico para o paciente. Olha, e temos mais perguntas aqui, vamos para mais uma. A Vera Presser, da UBS Meninópolis, mandou para a gente também por e-mail alguns antibióticos que antes eram de uso restrito hospitalar, como, por exemplo, ceftriaxona sódica, do Rocefin, saíram do ambiente hospitalar sendo vendidos em farmácias e prescritos para alguns casos de otites, infecção urinária, etc. Essa escolha do antibiótico se deve à resistência bacteriana? Alguns casos
dessas infecções se tornam de repetição só por resistência à bactéria ou seria tratamento inadequado com o uso de doses insuficientes e não respeito ao horário da medicação e duração de tratamento? Com relação à utilização da ceftriaxona sódica, esse antimicrobiano ele é bastante utilizado no tratamento de infecções em pacientes hospitalizados, mas também em relação ao atendimento de pacientes em regime domiciliar, na assistência domiciliar, como uma continuidade de tratamento. A nossa preocupação também envolve a utilização desse antibiótico na atenção básica à saúde, na UBS, né, ou na AMA, enfim, onde muitas vezes o paciente poderia estar fazendo uso de outros antibióticos com igual eficácia, mas com menor riscos de indução de resistência bacteriana, de agravamento da resistência bacteriana. Portanto, a ceftriaxona é um excelente antibiótico para tratamento de infecções, para alguns agentes causadores de infecção, mas também merece um uso racional, uma atenção especial, principalmente na utilização desse antibiótico em outros serviços de saúde que não hospitais. Acho que é fundamental que essa orientação seja repassada aos médicos prescritores que atendem os pacientes em regime ambulatorial, lembrando que quase sempre existem outras possibilidades de tratamento eficaz, com igual eficácia, preservando-se a ceftriaxona para outras condições bem específicas, conforme a literatura. Bom, e temos mais perguntas, vamos ver qual é a próxima participação. Essa veio por WhatsApp, final do telefone 0888. O que é bactéria multiresistente? Esse termo multiresistente relaciona-se com a sensibilidade da bactéria aos antibióticos. Então, normalmente, no laboratório de microbiologia, quando a gente recebe o resultado de cultura e antibiograma, vem lá a lista de antibióticos em que a bactéria se mostra sensível ou resistente aos antibióticos testados no laboratório. O termo multiresistência classifica, define basicamente a bactéria que é amplamente resistente à maior parte dos antibióticos testados em laboratório. Tem um outro termo também que é descrito na literatura que significa a bactéria pan-resistente, ou seja, resistente a todos os antibióticos testados no exame laboratorial. Ou seja, a bactéria multiresistente ou pan-resistente, ela se caracteriza por ser altamente resistente à maior parte dos antibióticos testados e, com certeza, é uma preocupação enquanto saúde pública, saúde coletiva, considerando inclusive as possibilidades de erro de tratamento, de falha de tratamento, pelo alto nível de resistência das bactérias aos antibióticos. Qual será a próxima participação? Será que é a sua pergunta? Vamos dar uma olhada. Essa também veio por WhatsApp, final do telefone 1109. Os trabalhadores da atenção básica podem se deparar com a bactéria multiresistente ou ela é mais comum em hospitais? Atualmente, pacientes que comparecem ao atendimento na unidade básica de saúde, muitas vezes são pacientes que apresentaram recentemente internação hospitalar ou assistência hospitalar. Esses pacientes podem apresentar não só infecções por germes hospitalares multiresistentes, ou mesmo o que a gente chama de uma situação de colonização bacteriana por bactérias multiresistentes. A bactéria está presente no organismo do paciente, mas não está causando infecção no paciente. Portanto, pacientes que frequentam a unidade básica de saúde e que apresentam antecedentes de hospitalização recente ou uso crônico de antibióticos por alguma condição clínica, ou eventualmente infecções de repetição, por exemplo, pacientes que apresentam infecções urinárias de repetição, são pacientes que apresentam maior risco em adquirir infecções por bactérias multiresistentes ou apresentar essas bactérias colonizando presente no organismo desse paciente. Daí a importância de, mesmo nas unidades básicas de saúde ou nas diversas modalidades de assistência à saúde, todos estarem atentos aos antecedentes do paciente, considerando as práticas de precauções de isolamento, biossegurança
no atendimento desses pacientes, evitando-se aí a disseminação dessas bactérias para o ambiente ou para outros pacientes dentro do serviço de saúde. Olha como é importante, né, esclarecer todas essas dúvidas. Vamos para mais uma. Essa também veio por WhatsApp. O que os hospitais do mundo estão fazendo para evitar a contaminação e disseminação de bactérias? Com relação à atuação, às ações desenvolvidas pelos hospitais, é muito importante o trabalho das comissões de controle da infecção hospitalar e o envolvimento da equipe multiprofissional que presta assistência ao paciente. Também a importância do suporte do laboratório de microbiologia no diagnóstico, na identificação dessas bactérias resistentes aos antibióticos dentro do serviço. Basicamente, existem protocolos no sentido de identificar quem são os pacientes que apresentam o risco de possuir essas bactérias multiresistentes e aí se implantar umas ações de biossegurança que envolvem o isolamento de contato e a coleta de culturas bacterianas de vigilância, no sentido de se manter esse paciente assistido de maneira adequada dentro do hospital, mas evitando-se aí a disseminação dessas bactérias para outros pacientes ou para as outras unidades. Nessa situação de culturas de vigilância e implantação de precauções de isolamento de contato, é muito importante também, como elemento fundamental, a máxima adesão à higiene de mãos no atendimento a esses pacientes. Existem hospitais que possuem, inclusive, um cadastro no sistema ou no prontuário, sinalizando que esse paciente já apresentou em algum momento bactéria multiresistente ou numa internação anterior. E essa informação ela é bastante útil enquanto práticas seguras de atendimento, evitando-se aí a disseminação dessas bactérias multiresistentes de um paciente para outro ou no ambiente hospitalar. Ótimo. Vamos para mais uma pergunta enviada por vocês. Essa também veio por WhatsApp, final do telefone 9923. Qual a situação atual em São Paulo, no Brasil e no mundo, de infecções pelas bactérias multiresistentes? Qual o número de casos, taxa de mortalidade? Atualmente, no município de São Paulo, nós desenvolvemos um programa de monitoramento de bactérias causadoras de infecções hospitalares, principalmente identificadas em culturas de sangue, hemocultura, nos pacientes internados. E no nosso monitoramento no município de São Paulo, desde 2004, ou seja, há mais de 10 anos de monitoramento, o que nós temos observado é um crescente aumento de casos de infecção por Klebsiella resistente aos antibióticos carbapenêmicos, a chamada KPC, né? Que na mídia foi chamada muito como a superbactéria, enfim. Então, estão aumentando os casos de infecção por essa bactéria, Klebsiella, resistente aos carbapenêmicos, a KPC. Um outro micro-organismo que está se mostrando bastante frequente, com uma alta incidência, inclui o Acinetobacter baumannii, também é um germe hospitalar, de predomínio de infecções hospitalares, altamente resistente aos antibióticos. O que nos tem preocupado, o que tem preocupado a nós no município e a comunidade científica mundial, é o surgimento de casos agora de Klebsiella não só resistente aos antibióticos carbapenêmicos, como o meropenem, mas também essa mesma bactéria está se tornando resistente às polimixinas, a polimixina B. E nessa situação, muitas vezes, o médico se vê de mão atada, sem opções de antibiótico para tratar o seu paciente. Ou seja, nesse monitoramento que nós temos realizado no município de São Paulo, nos hospitais públicos e privados, existe uma grande preocupação, principalmente com a Klebsiella, altamente resistente aos antibióticos, e o Acinetobacter baumannii, também pan-resistente. Ok, doutor. Bom, lembrando que você também pode fazer contato conosco durante toda a semana. Não é necessário que seja somente durante o programa. A gente vai para mais uma participação, tantas perguntas, tanta informação. Essa também veio pelo telefone. A responsabilidade da atenção básica fica mais no campo das prescrições criteriosas e na educação das pessoas para o uso correto de antibióticos?
Acho que são duas ações bastante importantes, não só na educação, na orientação para o uso racional de antibióticos, na orientação aos pacientes, mas também eu acho que é possível a gente avançar enquanto procedimentos para o uso racional de antimicrobianos na atenção básica. O suporte do laboratório de microbiologia, a formação de uma rede de informações, o monitoramento de pacientes que comparecem às várias unidades de saúde. Esse monitoramento ele é bastante importante no sentido de se avaliar a ocorrência de casos de colonização ou infecção por bactérias altamente resistentes a antibióticos, mesmo na atenção básica. Então eu vejo como uma oportunidade de melhoria a melhoria do suporte do laboratório de microbiologia no diagnóstico dos agentes causadores de infecção, também na atenção básica. Acho que a questão da educação em saúde, envolvendo o paciente, com a participação do médico prescritor e da farmácia clínica, acho que são aspectos bastante importantes no sentido de se avançar na questão da cultura, na educação, no uso racional de antimicrobianos em serviços de saúde. Bom, só quero reforçar aqui o canal de comunicação com a nossa equipe, aqui com o Formação em Debate. O nosso endereço de e-mail é canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br e o WhatsApp, o número é 977791349. Mande a sua pergunta, a sua dúvida, a nossa equipe está esperando aqui a sua participação. Vamos para mais uma dúvida enviada por vocês? Essa também veio pelo WhatsApp. Temos ainda antibióticos aos quais as bactérias multiresistentes são sensíveis? Ainda existem alguns antibióticos, algumas poucas opções, né, para tratamento dessas infecções, mas a grande preocupação que se tem é que a indústria farmacêutica não tem investido de maneira importante, de maneira impactante, no lançamento de novos antibióticos, no sentido de municiar o médico, o prescritor, no tratamento desses casos de infecção. Então, a velocidade com que as bactérias se tornam resistentes aos antibióticos existentes, essa velocidade é muito maior do que o lançamento de novos antibióticos para tratamento das infecções e dos pacientes. Então, ainda temos alguns antibióticos disponíveis para tratamento, mas uma questão bastante preocupante, muitas vezes envolve o médico prescritor, que acompanha o paciente numa terapia intensiva, adulto, pediátrica ou neonatal. Uma situação bastante preocupante e até angustiante é quando o médico se depara com um exame de laboratório mostrando que o paciente apresenta uma infecção grave, por uma bactéria que é resistente a todos os antibióticos existentes, né? Então, essa situação é bastante angustiante e nos leva a épocas, inclusive, pré-lançamento da penicilina, né? Pré-descoberta da penicilina, quando a gente se depara com uma situação, muitas vezes, de uma infecção banal, né? Mas causada por uma bactéria que é resistente a todos os antibióticos. E muitas vezes a gente fica meio de mão atada, né, para o tratamento desses casos, dessas infecções. O que a gente espera é que esses casos sejam ainda pontuais, pouco frequentes, né, e que a gente possa, através das práticas de biossegurança e do uso racional de antibióticos no serviço de saúde, minimizar essa questão da resistência e da gravidade que envolve a saúde pública, que é a questão da multiresistência bacteriana aos antibióticos. Esclarecida mais uma dúvida, vamos ver qual a próxima pergunta. Essa também veio por telefone. Como prevenir a disseminação de bactérias multiresistentes em ambiente hospitalar? Essa bactéria está na dúvida na cabeça de todo mundo hoje, Dr. Milton. O principal mecanismo para se evitar a disseminação de bactérias multiresistentes no hospital ou nos demais serviços de saúde envolve basicamente as práticas de precaução padrão e isolamento de contato, né? Basicamente isso envolve a higiene de mãos pelo profissional de saúde, por todo mundo que prestar assistência ao paciente, a utilização de luvas de procedimento, avental descartável, sempre que for entrar no box ou no quarto do paciente, e após atendimento descartar esses EPIs de maneira correta, né, como resíduo infectante. O que é fundamental
é que cada serviço monitore a máxima adesão dos profissionais de saúde a esse procedimento. Porque não basta simplesmente a equipe de enfermagem ou eventualmente algum médico ou fisioterapeuta ter a máxima adesão ao uso dos EPIs e eventualmente algum outro colega da equipe não ter essa adesão, né? Uma falha na adesão ao uso dos EPIs nas práticas de isolamento de contato põe o trabalho muitas vezes a perder, né, da equipe toda, levando a disseminação dessas bactérias para o ambiente e para outros pacientes. Bom, o nosso tempo é curto, mas ainda dá tempo de você mandar as suas perguntas, entre em contato com a gente, participe dessa discussão. É só enviar a sua dúvida por e-mail ou por WhatsApp nos contatos que aparecem aí na sua tela. Temos mais perguntas aqui, viu? Vamos para mais uma? Essa veio pelo telefone 4627. Já há protocolos estabelecidos para evitar contaminação, disseminação e etc. no município de São Paulo? Os protocolos existentes para conter a disseminação de bactérias multiresistentes em serviços de saúde, eles estão alinhados com os protocolos no nível estadual, federal, do Ministério da Saúde, da Anvisa, e são respaldados pela literatura internacional. O que nós temos preconizado nas reuniões com os profissionais que atuam em comissão de controle de infecção hospitalar é que cada hospital defina a adaptação desses protocolos à sua rotina, à sua estrutura. O que é fundamental é que exista um monitoramento, um gerenciamento desses protocolos, dessas ações, seja através de auditorias internas, através de indicadores próprios, de maneira que a gente sempre tenha a máxima adesão a esses procedimentos de biossegurança e do uso racional de antimicrobianos nos hospitais. Particularmente em relação ao uso de antibióticos, cada hospital muitas vezes define a sua maneira, as priorizações, a utilização, as indicações de cada antibiótico para cada condição clínica. E isso é pertinente, é importante, porque em cada hospital nós vamos ter uma relação, uma situação de resistência bacteriana diferente de uma unidade para outra. Então é fundamental que cada hospital estabeleça seu protocolo, as suas indicações de antibioterapia, baseado no cenário local de multiresistência bacteriana. A flora, a microbiota bacteriana de um hospital difere de outro, seja hospital público ou privado. Então é importante que cada profissional também se atualize quanto a esse protocolo do hospital, da unidade em que ele está trabalhando, né? Com certeza. É fundamental que esse profissional esteja atualizado, que ele tenha fácil acesso a esses protocolos, que em caso de dúvida entre em contato com os profissionais da Comissão de Controle da Infecção Hospitalar, no sentido que a gente tenha uma diretriz única dentro do serviço e alinhada com as boas práticas de atendimento. Bom, vamos para mais uma pergunta? Essa também veio pelo telefone, final 9577. A lavagem das mãos, já até comentamos sobre ela aqui, né? É a mesma para qualquer outro tipo de infecção ou há alguma outra recomendação para bactérias multi especificamente? De uma maneira geral, a higiene de mãos com a solução alcoólica, com álcool gel, ela é adequada considerando as boas práticas para se evitar a disseminação de bactérias multiresistentes no cuidado de um paciente para outro, né? A lavagem de mãos também com água, sabão e papel toalha, ela é adequada para esse procedimento também. A única observação que a gente queria assim, lembrar aos ouvintes, aos participantes, é que em caso de infecção por uma bactéria específica chamada de Clostridium difficile, essa bactéria é uma bactéria que comumente causa doença diarreica em pacientes que fazem uso de antibióticos no hospital, principalmente em serviço hospitalar. E no cuidado desses pacientes, não basta a gente higienizar as mãos só com um álcool gel. Nessa situação é importante fazer a lavagem das mãos, proceder à lavagem das mãos com água, sabão e papel toalha. O álcool gel não é adequado para eliminar bactérias do gênero Clostridium presentes nas mãos ou nas mãos dos profissionais de saúde.
Então, acho que essa é uma ressalva, é uma lembrança que a gente deve colocar, considerando aí as boas práticas de assistência. Bom, vamos para uma última pergunta, vamos ver se dá tempo rapidinho, tem muita chegando aqui. Final do telefone 5641. Quais os aspectos que devemos atentar para a prática do uso racional de antimicrobianos em serviços de saúde? Acho que como base para o uso racional de antibióticos, é fundamental o médico solicitar cultura e antibiograma do foco infeccioso, no sentido de tentar identificar o agente causador de infecção e, com isso, adequar a antibioterapia baseado nos resultados do laboratório de microbiologia. Esse é um ponto. O outro aspecto envolve a posologia da medicação, então sempre se prescrever o antimicrobiano conforme posologia recomendada, enfim, referendada. E um ponto importante também envolve a duração do tratamento com antibióticos. O que se sabe é que o uso prolongado de antibióticos, de maneira até desnecessária muitas vezes, isso pressiona ou agrava a questão da resistência bacteriana a antibióticos. Então, como princípio para o uso racional, é fundamental a gente atentar para a duração correta do tratamento, sem se estender de maneira desnecessária o tratamento com antimicrobianos. E acho que a participação do farmacêutico clínico, no sentido de apoiar, orientar, eventualmente situações de interação medicamentosa, o uso concomitante do antibiótico com outros medicamentos, tudo isso também envolve boas práticas para o uso racional de antibióticos no serviço de saúde. Essa veio por WhatsApp, final do telefone 5641. Quais os aspectos que devemos atentar para a prática do uso racional de antimicrobianos em serviços de saúde? Um dos pontos importantes para o uso racional de antimicrobianos em serviços de saúde é atentar para o diagnóstico efetivo de infecções bacterianas, porque um dos pontos que a gente mais observa enquanto uso não conforme de antibióticos é o tratamento de infecções de etiologia viral, onde muitas vezes o médico acaba tratando o paciente com antibióticos de maneira não conforme, de maneira não adequada. Um outro ponto que também deve ser destacado envolve a prescrição correta de antimicrobianos, considerando posologia, a forma de tomada da medicação, o espectro de ação. E um ponto importante nesse aspecto também envolve não só o médico prescritor, mas a participação também do farmacêutico clínico, considerando os princípios do uso racional de antimicrobianos e a interação medicamentosa, ou seja, o paciente pode estar fazendo uso de outros medicamentos concomitantes ao antibiótico prescrito, e é fundamental que todos tenham esse conhecimento no sentido de minimizar ou evitar interações medicamentosas, eventos adversos e dano à saúde do paciente. E temos mais perguntas aqui, vamos para mais uma. Essa também veio por telefone. O que fazer sobre implantação das atividades de controle das infecções por germes multiresistentes e de uso racional dos antimicrobianos em unidades de corpo clínico flutuante? A questão do corpo clínico flutuante é um fator de dificuldade, considerando os aspectos relacionados a treinamento, educação médica permanente, continuada. Muitas vezes, no próprio serviço de saúde, se elaboram protocolos e diretrizes para uso racional de antibióticos, mas esse corpo clínico aberto, flutuante, pode dificultar a adesão dos médicos aos protocolos desenvolvidos no serviço de saúde. Acho que é muito importante que sempre que houver o início de trabalho de novos médicos, o ingresso de novos profissionais médicos no serviço de saúde, que se faça um trabalho de integração, na admissão desse médico que está chegando no serviço, colocando os protocolos, divulgando os protocolos existentes na unidade, para que ele tenha uma interação e uma adesão maior com a prática desses protocolos. Então vamos para mais uma dúvida? Essa também veio por WhatsApp, final do telefone 4274. Há algum tipo de notificação compulsória
para casos de bactérias multiresistentes, doutor? Atualmente, existe a recomendação formal de notificação de casos de infecção por bactérias multiresistentes quando isso configurar um surto, né? Epidemia, um surto de uma infecção hospitalar, ou surto de uma infecção mesmo na comunidade por agentes multiresistentes. Aí sim é importante estar comunicando os órgãos oficiais de vigilância em saúde da ocorrência do surto. Casos isolados, casos pontuais, específicos de infecção por uma bactéria multiresistente, para alguns tipos de bactérias multiresistentes existe um trabalho de vigilância, de monitoramento microbiológico, no sentido de confirmar o mecanismo de resistência dessas bactérias aos antibióticos. Então, para alguns tipos de bactérias multiresistentes, é estimulado, é orientada a notificação, inclusive com envio de cepa para confirmação do perfil de resistência em laboratórios oficiais de saúde pública. Ótimo. Vamos ver se a próxima participação é a sua? É a sua pergunta? Vamos ver. Essa também veio por WhatsApp, final do telefone 9863. A duração do tratamento com o uso de antibióticos é importante para a racionalidade de uso de antimicrobianos? Por quê? Essa pergunta é muito importante e envolve um dos princípios básicos para o uso racional de antimicrobianos em serviço de saúde e atendimento aos pacientes. Existe uma relação direta entre maior tempo de uso de antimicrobianos pelo paciente e maior risco de infecção. Ao contrário do que antigamente se tinha a ideia de que tomando antibiótico as pessoas estariam protegidas de infecções, na verdade hoje os estudos internacionais comprovam quanto maior tempo de uso de antimicrobianos e duração do tratamento, maior o risco de infecções por bactérias multiresistentes e o agravamento da saúde do paciente. Portanto, um dos elementos que se tem trabalhado nos hospitais, no serviço de saúde, é a duração do tratamento, de maneira que o paciente faça uso do antibiótico no sentido de erradicar a infecção, sem, no entanto, pecar por excesso no tempo de uso do antimicrobiano. Então, o que é importante é usar de maneira racional, no tempo correto, no sentido de eliminar a infecção do paciente e, ao mesmo tempo, a gente minimizar a questão da resistência bacteriana induzida pelo uso do antibiótico. E temos mais dúvidas chegando, mais perguntas aqui. Vamos ver mais uma. Considerando as infecções por bactérias multiresistentes, o profissional deve repensar sua prática clínica nas prescrições de antibióticos, inserindo com mais frequência pedidos de cultura e antibiograma? Com certeza. O diagnóstico microbiológico, a identificação do agente causador da infecção, a identificação da bactéria e a sensibilidade dessa bactéria aos antibióticos é fundamental para que se faça o uso racional do antibiótico no paciente e, ao mesmo tempo, a gente tenha um sucesso, uma eficácia no tratamento. O grande problema é quando a gente inicia um tratamento com antibióticos junto ao paciente, de maneira empírica, e a chance nessa situação de falha terapêutica é maior, por desconhecer o agente causador da infecção. Um outro ponto importante também que envolve essa pergunta é que muitas vezes se inicia um tratamento com antibióticos de amplo espectro de ação, abrangendo uma série de bactérias e alvos, quando muitas vezes isso é desnecessário, né? O que a gente chama de antibioterapia de amplo espectro de ação. Então, colhendo-se cultura e antibiograma, identificando o agente causador de infecção, nós poderemos, né, reduzir o espectro de ação do antibiótico, tratar a infecção de maneira correta, de maneira efetiva, sem, no entanto, pecar pela indução da resistência microbiana nesse caso. Ok, vamos para mais uma pergunta. Temos mais uma aqui também enviada por WhatsApp, final do telefone 9634. O que fazer em casos em que não se obtém a resposta esperada com o uso de antibióticos? É muito importante o médico estar atento para essa situação. É uma falha terapêutica, falha de tratamento. O primeiro aspecto a ser considerado
é a possibilidade do agente causador de infecção ser resistente a esse antibiótico, ou seja, o antibiótico não ter uma ação efetiva contra o agente causador de infecção. Uma outra possibilidade que deve ser considerada também são as situações de superinfecções. O paciente evoluiu inicialmente com a infecção por um micro-organismo específico e ao longo, durante esse tratamento, ele adquire uma infecção por um outro micro-organismo resistente ao antibiótico inicial prescrito pelo médico. Considerando as práticas ambulatoriais, né, um outro ponto que deve ser considerado enquanto falha terapêutica envolve a questão da adesão ao tratamento pelo paciente. Então é fundamental que o médico faça uma checagem junto ao paciente, considerando se ele entendeu a maneira de tomar a medicação, de fazer o tratamento, ou se ele realmente falhou, né, na adesão a esse tratamento prescrito. Então são aspectos a serem considerados numa situação de falha terapêutica com o paciente que está usando antimicrobianos. E qual será a próxima dúvida? Vamos ver? Essa também veio por WhatsApp. É possível a eliminação das bactérias multiresistentes, doutor? Aí, nesse caso, a gente tem que pensar em dois aspectos. A bactéria multiresistente que está presente no ambiente, na bancada, na superfície, no leito do paciente, essa sim é possível de ser eliminada através das práticas de limpeza e desinfecção, uma limpeza concorrente ou mesmo limpeza terminal do ambiente. No caso do paciente que está portador de uma bactéria multiresistente, essa bactéria ela pode ser eliminada ao longo do tempo com a reconstrução, com a reorganização da microbiota natural, fisiológica desse paciente, e com o tempo essas bactérias multiresistentes podem ser eliminadas de maneira até espontânea pelo próprio paciente, considerando aí os aspectos do dia a dia, né, de saúde do paciente. Bom, você também pode fazer contato conosco durante toda a semana. Não é necessário que seja somente durante o programa. Então participe, envia para a gente, conversa aí com a sua equipe. De repente o colega não pôde parar agora para assistir o programa, mas tem uma dúvida sobre isso. Então interaja com seus colegas de trabalho, é importante a sua participação e aproveitar essa oportunidade para esclarecer as suas dúvidas sobre um assunto que é tão importante, tenho certeza que faz parte do dia a dia aí no seu trabalho, ou né, na sua função, ou na função do colega que também trabalha com você. Então vamos continuar com as participações, você pode continuar enviando as suas dúvidas. Temos mais uma dúvida aqui, essa também veio por WhatsApp. Dr. Milton, qual a importância do exame laboratorial, cultura e antibiograma para a adequação do uso de antimicrobianos? Tem a ver com a outra pergunta, né? Isso. Eu acho que vale sempre a importância de se ressaltar, né, que a identificação do agente causador de infecção, através do exame microbiológico, coleta de cultura e antibiograma, favorece o uso racional do antibiótico e a eficácia de tratamento. Sempre que a gente for iniciar um tratamento com antibióticos ao paciente, baseado só em parâmetros clínicos, a chance de a gente errar no tratamento é maior, né? Aqui cabem algumas considerações também. Sempre que a gente for implantar no serviço de saúde a rotina de coleta de culturas e antibiograma, é fundamental que a equipe de enfermagem, a equipe que vai fazer a coleta desse material para envio ao laboratório, que essa equipe esteja também orientada em relação à técnica asséptica, a técnica limpa de coleta desse material, evitando a contaminação desse material no envio para o laboratório. A ocorrência de contaminação desse material biológico no momento da coleta de exames favorece as situações de falsos diagnósticos e a indução, inclusive, do uso errado de antibióticos. Doutora, como a gente já falou no início do programa, né, você explicou como funciona, cada local estabelece o seu protocolo em relação ao uso de antibióticos. Existe alguma regra ou eles estabelecem, por exemplo, recorreu, o tratamento não funcionou, o paciente já voltou mais de uma vez, o antibiótico não está fazendo efeito, para solicitar esse exame ou não, realmente depende de cada caso, de cada situação? O controle na liberação e na dispensação de antibióticos nos hospitais,
ocorre de maneira variada. Alguns hospitais trabalham com um uso restrito na liberação de antibióticos pela farmácia. Então, nessa situação, o antibiótico só é liberado pela farmácia mediante a prescrição médica e o preenchimento de uma ficha justificando pelo médico, né, o uso daquele esquema de antibiótico-terapia. Em outros hospitais não existe esse controle restrito de liberação de dispensação de medicamentos por parte da farmácia do hospital, mas existem protocolos bem definidos baseado na microbiota daquele hospital que normalmente causa infecções hospitalares. Então, eu acho que a estratégia que cada serviço de saúde vai implantar para o uso racional de antimicrobianos, ela deve ser muito baseada nas características da equipe multiprofissional, as características próprias do serviço, na cultura do serviço. No entanto, todas essas estratégias devem ser gerenciadas através de indicadores, resultados, monitoramento desses processos, no sentido até de se avaliar que outras ações podem ser desenvolvidas de melhoria para a racionalidade do uso de antimicrobianos na instituição. Ok. Bom, temos mais uma dúvida que chegou para a gente por WhatsApp, final do telefone 3376. Quais as bactérias resistentes mais comuns encontradas nos hospitais de São Paulo? Através do nosso monitoramento do Núcleo Municipal de Controle da Infecção Hospitalar, na Covisa, nós recebemos relatórios dos hospitais públicos e privados da cidade. Hoje são em torno de 152, 156 hospitais monitorados. E nós recebemos resultados, dados de micro-organismos isolados em cultura de sangue, hemoculturas, de pacientes internados em terapia intensiva. Nesse monitoramento, que já passa mais de 10 anos de avaliação aqui na cidade de São Paulo, os principais agentes multiresistentes envolvem, atualmente, a Klebsiella resistente aos carbapenêmicos, Klebsiella resistente ao meropenem, por exemplo, que popularmente também é chamada de KPC, né, na mídia, enfim. Existem outras maneiras dessa Klebsiella também ser resistente não só aos carbapenêmicos, mas também a gente está observando agora um agravamento dessa resistência, observando também resistência dessa mesma bactéria às polimixinas. E um outro agente importante, multiresistente, causador de infecção no nosso meio, no município, é o Acinetobacter baumannii, multiresistente a antibióticos. Eu acho que é fundamental, sempre que o médico se deparar com uma situação de multiresistência na abordagem do seu paciente, que faça contato com a Comissão de Controle da Infecção Hospitalar do seu hospital, no sentido de buscar mais orientações, no sentido de tratar de maneira efetiva a infecção e também estabelecer as medidas de biossegurança, evitando-se a disseminação desse agente para outros pacientes e no ambiente do serviço de saúde. Mais uma dúvida resolvida, vamos para uma próxima questão. Essa também veio por WhatsApp, final do telefone 2219. Como proceder se houver baixa adesão do corpo clínico à instituição precoce da terapia sequencial, parenteral oral, em geral devido à desconfiança em relação à efetividade da via oral? Essa é uma pergunta bastante interessante, bastante comum, bastante usual, né, essa dúvida nos hospitais, no serviço de saúde. A terapia sequencial é uma estratégia interessante para uso racional também de antimicrobianos, considerando principalmente você reduzir o uso de antibióticos por via endovenosa e passando o uso do antibiótico para via oral como continuidade desse tratamento. O fato de você reduzir o uso de antibióticos por via endovenosa, parenteral, também está associado com a desinvasão desse paciente, a retirada do catéter vascular desse paciente. Para quem trabalha no controle da infecção hospitalar, o uso de dispositivos invasivos como catéteres vasculares são considerados portas de entrada de micro-organismos e incorrem maior risco de infecções por contaminação desses dispositivos e infecções. Então, essa estratégia de passar o antibiótico da via parenteral endovenosa para a via oral,
com continuidade de tratamento, é uma estratégia reconhecida mundialmente como interessante para uso racional do antibiótico, minimizando-se os riscos de infecção associado ao uso de catéter vascular e dispositivos endovenosos. Para a instituição da terapia sequencial parenteral oral, é importante que o médico, a equipe multiprofissional que presta assistência ao paciente, estejam atentos, né, no sentido de verificar se o paciente tem boa tolerabilidade à medicação via oral, a tolerância, né, a ausência de eventos adversos ao uso de medicamentos por via oral, e então insistir e orientar essa terapia. Com certeza, essa conduta é bastante é adequada em termos de custo-efetividade e de segurança para o paciente. Mais uma questão esclarecida, são vários detalhes, né? Vamos para mais uma? Final do telefone 2310. Qual a importância do uso racional de antimicrobianos para a saúde coletiva? Com certeza, o uso racional de antimicrobianos em saúde pública, saúde coletiva, é um aspecto bastante importante, né? Como a Organização Mundial da Saúde já tem destacado há vários anos nos seus documentos técnicos, mesmo os nossos órgãos oficiais de saúde pública, Ministério da Saúde, a Anvisa, a Vigilância Estadual, nós da Covisa, do Programa de Controle de Infecção Hospitalar do município, estamos trabalhando já há muito tempo no sentido de elaborar ações de melhoria e de segurança aos pacientes para que se faça uso racional de antimicrobianos na comunidade e em pacientes também assistidos em serviços de saúde. Com certeza, se não for feito um trabalho bastante efetivo, ter uma atitude mais proativa por parte da equipe, no sentido do uso racional de antimicrobianos em serviços de saúde, com certeza todos nós iremos assistir a uma situação bastante preocupante enquanto multiresistência bacteriana na comunidade e nos hospitais. Recentemente, só para ilustrar esse problema, na Inglaterra, os órgãos oficiais de saúde pública identificaram amostras de bactérias causadoras de doença gonocócica, uma doença sexualmente transmissível, altamente resistente aos vários antibióticos utilizados para tratamento dessa infecção. Então existe uma preocupação muito grande, não só com a multiresistência bacteriana, mas também com a sua disseminação para a comunidade como um todo. O nosso tempo é curto, mas ainda dá tempo de você mandar suas perguntas. Corre lá, entre em contato com a gente, participe dessa discussão. É só enviar sua dúvida por e-mail ou por WhatsApp nos contatos que aparecem na sua tela. Temos mais algumas aqui, vamos correr. Final do telefone 7641. A pergunta é: o atual arsenal terapêutico disponível na rede pública atende hoje aos problemas de resistência bacteriana existentes, Dr. Milton? Na grande maioria, sim. Infelizmente, nós temos nos deparado com algumas situações de multiresistência bacteriana, onde, infelizmente, ao se deparar com o exame, muitas vezes nós observamos ali que o agente causador de infecção é resistente a todos os antibióticos existentes. É uma situação bastante angustiante para o médico, para a equipe de saúde, para o paciente, para todos. Mas, felizmente, ainda nesse momento, o arsenal terapêutico ele é adequado para tratamento da maior parte das infecções. O que nos preocupa, não só a nós, mas a comunidade científica mundial, é que a velocidade com que as bactérias desenvolvem a resistência a antibióticos ela é muito maior do que o lançamento de novos antibióticos pela indústria farmacêutica. Então, nessa corrida, efetivamente, nós da saúde estamos perdendo, né, para as bactérias, para os micro-organismos em relação à resistência. Daí a importância do seu uso racional, do uso racional desse arsenal terapêutico, para se garantir a segurança e o tratamento adequado dos pacientes. Olha, ainda temos mais uma pergunta aqui, final do telefone 1572, veio para o WhatsApp. Como os laboratórios, de maneira geral, devem proceder ao receber materiais que contêm bactéria multiresistente? Essa pergunta é bastante importante. Em vários hospitais nós temos trabalhado no sentido de sensibilizar os profissionais do laboratório de microbiologia numa atitude mais proativa, no sentido de comunicar à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar,
no sentido do próprio laboratório comunicar à equipe que presta assistência ao paciente sobre o resultado desse exame, identificando uma bactéria multiresistente. Essa informação, quando chega de maneira precoce, ágil, né, para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e para a equipe que presta assistência, possibilita a implantação de medidas de precauções de isolamento de contato, as práticas de biossegurança no sentido de conter a disseminação desse agente para o ambiente e para outros pacientes. E também permite a adequação da antibioterapia efetiva, adequada ao paciente. Temos ainda mais uma dúvida aqui, vamos ver? Essa também veio por WhatsApp. Qual o papel do farmacêutico no contexto do uso racional de antimicrobianos em serviços de saúde? Muito importante o papel do farmacêutico, cada vez mais vai ser necessária a participação do farmacêutico, desenvolvendo as ações de farmácia clínica para a racionalidade de uso de antimicrobianos, checando as prescrições, apoiando o médico, o prescritor, observando situações de interação medicamentosa e identificando as situações eventuais de reação adversa a medicamentos. Então, com certeza, o farmacêutico continua tendo, já tem um papel importante e acho que na rede nós devemos sensibilizar os farmacêuticos para um envolvimento cada vez maior nesse campo de atuação. E tem mais uma que chegou por WhatsApp, final do telefone 7319. Existem dados de taxa de mortalidade por essas bactérias? Existem dados, agora a gente não vai estar divulgando para vocês enquanto números, percentuais, mas existe um consenso na literatura mostrando que bactérias multiresistentes estão associadas com maior mortalidade, isso no mundo inteiro. E isso está explicado principalmente não pelas características das bactérias, pela patogenicidade das bactérias, mas principalmente pelo maior índice de falha terapêutica no uso não conforme do antibiótico. Por ser uma bactéria altamente resistente a antibióticos, a chance de errar no tratamento é maior. Daí a maior taxa de mortalidade associada às infecções causadas por esses agentes.